Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre 1984, livro este que foi objetivo da leitura conjunta do canal no mês de junho. Caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, ao longo do mês de junho eu li com o pessoal aqui do canal 1984. A gente teve uma live de abertura, tivemos encontros a cada parte, do livro, já que o livro tem 3 partes, então a gente terminava uma parte e se encontrava, e todas essas discussões, as lives que eu fiz no YouTube ficaram salvas aqui, então vou deixar a playlist no card de descrição. Minha proposta de hoje é falar de forma um pouco mais objetiva aqui sobre o livro, mas na playlist vai ter todos os vídeos com uma leitura mais aprofundada, outros pontos que os inscritos do canal foram trazendo ao longo da leitura, então fica o convite para vocês conferirem esse material na íntegra. Mas bora lá então, caso você não saiba do que se trata 1984, aqui a gente vai acompanhar o Winston, é o nosso personagem principal, e basicamente ele vive então, num universo, num mundo distópico, onde não há pensamento livre, onde não há liberdade, a liberdade nem é falada, onde as informações são manipuladas, as informações do passado, do presente e quem dirá as do futuro são manipuladas. As pessoas não são permitidas a ter relacionamentos amorosos com outras pessoas, a não ser relacionamentos que têm como objetivo gerar filhos que vão servir ao partido. Então a gente tem aqui um mundo distópico muito diferente, muito repressivo, tá? O Winston aqui, ele vai ser então esse porta-voz pra gente de se olhar sobre todo esse universo. Nós entramos nesse universo com ele e uma das coisas que a gente já percebe de diferença nesse universo é as telitelas, que são esses objetos que ficam na casa das pessoas, e não só na casa, no trabalho, em todo ambiente praticamente, onde tem informações constantes sobre o partido e as pessoas não podem desligar essa teletela. Então é uma forma de doutrinando as pessoas e ficar aquele barulho de fundo dizendo que as pessoas têm que pensar no que elas têm que acreditar. O Winston, na verdade, ele já se mostra um pouquinho fora da curva, A gente percebe que nessa casa dele, onde está essa teletela, tem um cantinho que é um pouco mais recluso do apartamento, que é onde a teletela não consegue ver, porque a teletela, ela transmite, mas consegue ver as pessoas em suas casas e também ouvir as pessoas em sua casa. Então precisa ter muito cuidado com aquilo que será dito, com as expressões faciais que serão feitas e até mesmo aquilo que se pode falar enquanto está dormindo. Então tem esse lugarzinho que é um pouco mais recluso ali, mas no cantinho da casa dele, onde a gente percebe que ele vai cometer algo, onde a gente vai descobrir mais pra frente nessa narrativa que se chama o crime do pensamento, ou o pensamento do crime, que é o fato dele ter comprado um diário e uma caneta tinteiro para escrever, para colocar seus pensamentos para fora. Isso não é permitido. Na verdade, não tem nada explícito dizendo que não pode, mas a expressão da individualidade, ela é extremamente repreendida por todos os meios possíveis, porque tudo tem que ser feito em prol do partido, que é esse objetivo maior de todas as pessoas. Nesse diário ele vai colocar então um pouco das angústias, um pouco desse sentimento dele de que ele quer continuar acreditando que 2 mais 2 são 4 e que o partido faz as pessoas pensarem de forma diferente. A gente descobre também que ele é funcionário, então, especificamente num setor onde faz a alteração das informações, tá? Então, por exemplo, chega lá uma notícia de uma revista onde vem uma diretriz ali para ele que, foi impressa essa notícia aqui errada, precisa retificar tal e tal informação. Eles não dizem expressamente que é algo que eles vão corrigir, que eles vão, na verdade, alterar, e sim que foi um erro, um equívoco que precisa ser ajustado, sendo que, na verdade, eles estão mudando a história de toda aquela civilização. A gente descobre também que todo esse governo, todo esse partido, ele é organizado em 4 ministérios: o da paz, do amor, da verdade e da pujança. Então a gente percebe como que as pessoas estão ali submetidas a esse partido. Tem um sistema de castas também, que a gente pode dizer assim, que são os proletas, as pessoas que são o braço, da operação de trabalho, de força de trabalho, etc., que não são pessoas que têm relação direta com o partido.
Tem as pessoas que servem o partido, tem as pessoas que são um pouco mais próximas do partido, que eu esqueci agora o nome especificamente, mas tem esse nível de divisão, tá? O Winston tá, no caso, né, nessa seção do meio de toda essa organização social, e a gente vai percebendo, então, algumas coisas diferentes. Tanto que nesse momento que ele tá na casa dele, tem uma moradora do prédio onde ele mora que vai pedir ajuda, que ela tá com a torneira ali entupida. E quando ele vai até lá, ele encontra os 2 filhos dela, né? Ele trabalha com o marido dela, ele também trabalha no Mistério da Verdade. E a gente vê como que essas crianças reagem e lidam com ele. Tá? Então o que a gente percebe? Essas crianças, elas são treinadas, né, como espiões mesmo, para delatar os crimes daqueles que estão à sua volta e até mesmo dos seus próprios pais. Então eles são ensinados ali em algumas artimanhas de como conduzir isso no dia a dia, ouvir as coisas através da maçaneta, da porta, coisas assim, que vai trazer uma implicação mais pra frente na história, isso. Mas eles estão ali todos eufóricos, essas crianças, porque foi feito um enforcamento em praça pública e eles não puderam ver, eles estavam ali indignados não poderem ter visto. E aqui a gente vê uma extrema banalização da violência, tá? Então eu vejo, na verdade, que eu não sei nem se é tanto uma banalização, eu diria que é uma dessensibilização sistemática de que as pessoas param de sentir o que elas deveriam sentir quando elas veem tanta agressividade. Corta então para o Winston dentro, né, do seu trabalho, almoçando ali, fazendo as refeições. Uma das coisas que me chamaram bastante atenção é o uso indiscriminado do álcool. O álcool é oferecido como uma das coisas ali básicas da alimentação dessas pessoas, tanto que no refeitório do trabalho eles servem gin, é o gin Victory que eles chamam. E imagine, as pessoas podem trabalhar alcoolizadas e o quanto que o álcool não serve para atenuar e também diminuir o nosso sistema de tomada de decisão, o nosso sistema crítico, que é um dos efeitos do álcool. Então faz com que as pessoas fiquem, entre várias aspas, um pouco mais domáveis, um pouco mais manipuláveis até mesmo. A gente descobre então que tem um evento, né, que são os 2 minutos de ódio, que é basicamente todos os funcionários sentarem de frente para uma tela. Nessa tela passam-se imagens do Goldenstein, que é esse inimigo, grande inimigo do partido, que representa tudo de errado que existe nessa sociedade. Então as pessoas começam a xingar a tela, começam a esbravejar, ter os seus 2 minutos de ódio. Quando a gente percebe, o próprio Winston foi inflamado por todo aquele movimento. Para mim, eu vejo um claro efeito manada aqui, que é aquele movimento em que as pessoas realmente são incendiadas, né? Quando elas estão em um ambiente público, envolto de diversas pessoas que estão tendo ali um sentimento. Um momento de furor é algo que a gente vê muito também em torcidas organizadas, então é um exemplo, né? Às vezes a pessoa não faria isso por conta própria, mas quando ela tá dentro do anonimato da população, de todas aquelas pessoas ali, ela acaba tomando conta, e não necessariamente as pessoas têm, né? Nesse exemplo aqui eu gosto de trazer isso, não necessariamente ele tem a ira pelo Goldenstein, mas ele tem uma ira interna que ele precisa extravasar, e o Goldenstein, nesse momento, dos 2 minutos de ódio, ele é o alvo, mas não necessariamente a sua ira é em relação ao Goldenstein. Então acho que é uma das coisas que a gente pode pensar nesta obra. A gente percebe então que o Winston, ele está se questionando do quanto que as coisas do partido são corretas. Ele comenta em um momento em que ele teve acesso a um tipo de informação ali, um tipo de notícia que mostrava uma clara alteração da história, porque até então as informações que vinham para ser alteradas, elas eram muito difíceis de ser comprovadas, mas em um momento eles têm certeza que isso acontece e ele fica com aquilo ruminando dentro dele. Outra coisa que é interessante comentar desses 2 minutos de ódio é que ele vê uma moça, né, e nesses 2 minutos de ódio, ele também direciona parte dessa ira em relação a ela, que ele deseja matá-la, bater com a cabeça dela numa pedra, algo desse gênero, porque ela é uma mulher, mas ela é um ser assexuado. Então, ela é inalcançável para ele, o que eu entendo que é por esse motivo que ele direciona tanta raiva para ela, e é uma personagem que vai se tornar importante ao longo da narrativa. Tem uma frase interessante aqui no livro, eu tô lendo por essa edição aqui, coloridinha da Companhia das Letras. Na página 39 ele fala o seguinte: com exceção dos poucos centímetros que cada um possuía dentro do crânio, ninguém tinha nada seu.
Então, o lugar que eles moram é cedido pelo partido, as roupas são cedidas pelo partido, eles têm ali um salário que não chega a ser tanto um salário, né? Mas é um tipo de moeda de troca que eles precisam comprar as coisas, mas as coisas não estão sempre disponíveis, então tem uma escassez de recurso. E mais pra frente, nessa mesma página, ele vai falar o seguinte: não era fazendo-se ouvir, mas mantendo a sanidade mental que a pessoa transmitia à sua herança humana. Então, para mim, esse aqui é um livro que fica muito evidente o que acontece com a saúde mental de uma pessoa quando ela está privada da sua liberdade, dos seus desejos, dos seus afetos, de todas as possibilidades de realizações no seu dia a dia. Tem uma parte aqui que eu acho extremamente contraditória, mas eu entendo ela, que ele fala que o trabalho dele é o momento mais feliz do dia dele, da vida dele. E a gente pode entender isso no sentido não de que o trabalho em si trazia felicidade, que era um bom trabalho, que era um trabalho saudável, mas era o único momento, o único espaço da vida dele que ele tinha de fato uma função. Porque em todas as outras esferas a gente percebe que ele não tem. Mais pra frente a gente descobre também que ele foi casado, tá? E eu tô comentando tudo isso, gente, é da primeira parte do livro, tá? Então eu não considero isso daqui spoiler, mas exemplificando, né, ele fala que ele era casado. O objetivo desse casamento era gerar filhos, gerar novos membros do partido que eram criados, né, já dentro dessa nova filosofia, dentro dessa ideologia. O Winston, ele é um cara que ele passou pela transição. Então ele viveu no mundo que a gente pode dizer antigo. Teve então esse novo partido, esse novo governo que foi instaurado, e ele tem algumas memórias de antes, e ele tenta fazer com que as memórias de antes e o seu dia atual dialoguem de certa forma, mas ele não consegue gerar uma conciliação entre as duas esferas da sua própria vida. E um dos motivos, né, dessa angústia que ele sente é esse afastamento, e um dos motivos também dele buscar escrever em seu diário, mesmo com que isso faça com que ele esteja morto. Ele fala isso quando ele começa a escrever o diário, que o fato dele escrever o diário já faz com que ele seja um homem morto, tá? Eu queria chamar a atenção também aqui para o uso do sexo, da sexualidade como um todo no livro, porque ela é uma forma de opressão também das pessoas. As pessoas não têm acesso romântico aos outros, nem simplesmente carnal. Então tem algumas situações onde que a prostituição por parte dos proletas é, entre várias aspas, permitida, né? Eles fazem, na verdade, uma vista grossa, mas os proletas, eles podem ter, né, sua vida de forma muito indiscriminada, eles não têm relação com o partido, mas as pessoas que estão dentro do partido passam por esse tipo de discriminação, e que a gente começa a perceber que as pessoas não podem ter amigos, as pessoas não podem ter relações sexuais, as pessoas não podem ter relações amorosas, as pessoas não podem criar coisas criativas, músicas, filmes, livros, telas pintadas, todas e qualquer tipo de arte que são formas de sublimação do indivíduo. A gente percebe que eles não podem fazer isso, e é um dos pontos que eu trouxe, né, na última discussão que a gente fez sobre 1984, que uma das formas com que as pessoas utilizam para lidar com seus traumas, então eu passei por uma situação traumática na minha vida. Um dos meios é a sublimação, que é transformar algo ruim em algo que é relativamente positivo, seja uma obra de arte, seja um livro. Quanto que a gente vê pessoas transformando, né, suas histórias de vida em livros, em poemas, em crônicas. Isso é uma forma de lidar com aquele trauma e transformar isso em uma energia geralmente positiva, tá? E é algo que a gente não vê acontecendo aqui no livro. Então os traumas vão ficando cada vez mais embotados, com mais cicatriz, cada vez mais profundos, eles não têm para onde correr. O uso também do álcool é uma forma de repressão da massa, né, de pessoas, porque é o momento onde as pessoas conseguem comer a comida ruim, escutar aquilo que elas não concordam, serem mais aprazíveis para os colegas de trabalho, e fora do expediente do trabalho, eles não podem andar sozinhos, por exemplo, numa rua, que isso é visto
como individualidade e, obviamente, a individualidade ela deve ser reprimida. Então, eles têm atividades em relação ao partido, sejam simpósios, sejam encontros, mas não tem nada ali que faça com que as pessoas tenham um momento de respiro, e tudo está sendo sempre vigiado. O Winston, ele é corroído também por algumas lembranças que ele tem da mãe e da irmã. Ele sente que elas em algum nível se sacrificaram para que ele continuasse vivendo, e ele tem uma culpa que ele carrega com ele por conta disso, bem significativa, que eu acho que fomenta esse questionamento dele de o quanto que a vida de hoje está melhor em relação à vida de antes. Tem um momento que ele chega a entrar num bar e tem um cara que é mais antigo, né, um homem mais de idade, e ele tenta fazer exatamente esse tipo de questionamento para esse homem, e ele não consegue ter nenhum tipo de resposta. A gente vê então um adoecimento bem significativo, né, que apesar dele não estar escrito em letras garrafais no livro, mas a gente vai vendo essas pessoas perdendo esperança, perdendo a motivação, procurando qualquer coisa que seja possível para se agarrar e mostrar que aquilo dali é possível viver com aquela realidade, que é possível baixar a cabeça para tudo que está acontecendo. Mas vai chegar aqui num ponto de virada na história, onde ele vai se agarrar em outra pessoa, na verdade, e ter esperança de que as coisas sejam um pouco diferentes. E o que eu posso dizer é que criar esperanças nesse universo aqui, criado pelo Orwell, é muito difícil e traz diversas implicações. Uma das coisas que também me chamou a atenção é que o Winston, a partir do momento que ele escolhe escrever no diário, ele está flertando com o perigo, tá? Então, pra mim, quando eu vejo isso acontecendo no livro, é que ele meio que largou os bets e está disposto a sofrer as consequências dos seus atos. Então, ele sabe que aquilo pode ser descoberto, ele sabe que aquilo pode ser punido, ele sabe que ele pode ser preso por conta daquilo, ele sabe que ele pode ser vaporizado, que é o nome que dão para as pessoas que somem do absoluto nada. E mesmo assim, ele está disposto porque dentro desse cenário é a única coisa que ele pode fazer em relação a tudo aquilo que ele está vivendo, diante de toda aquela inibição que o partido, que o governo submete ele, todos aqueles que estão à sua volta. O partido, ele vai conseguir apagar tudo que torna as pessoas quem elas são. Então, eu sou diferente de você, nós podemos ter características totalmente diferentes, pensamentos diferentes, e o partido ele vai anular tudo isso que torna as pessoas diversas. Então, os pensamentos, os desejos, as ambições, nada disso é permitido, então as pessoas realmente são planas, elas não têm nada diferente, nada que destoie uma das outras. E uma das coisas aqui que é presente também, que é um dos pilares desse livro, é o uso da fala, né? Eles têm um novo vocabulário, né, que eles estão criando, que é a nova fala, que em vez de ampliar o vocabulário, eles estão restringindo o vocabulário. Isso me chamou muito a atenção porque o intuito é que cada vez eles tenham menos palavras para dizer e representar aquilo que eles estão pensando. E eu gosto de fazer aqui a análise, o paralelo, na verdade, com uma criança. Uma criança que ela não sabe o que está sentindo, não sabe o que ela está pensando, não sabe não sabe dar nome para aquilo que está acontecendo com ela. Ela entra num pânico total, ela entra num desespero, e muito do papel dos adultos que estão educando essa criança é de ajudá-la a nomear as coisas que estão à sua volta. E imagine pessoas que não vão crescer, vão se desenvolver, não tendo palavras para definir aquilo que elas estão sentindo. Porque não é porque não tem palavra para definir esse anseio por liberdade que esse anseio não vai existir. Então a angústia que isso vai gerar, para mim, assim, é imensurável. Eu acho que se esse universo aqui se concretizasse, as pessoas iam acabar vivendo com tanta inibição, ao mesmo tempo com uma panela de pressão dentro delas mesmos, sem saber que eu não sei o que seria possível de acontecer, mas me dá a sensação que isso em algum momento iria explodir. Além do fato de que eles mudarem as informações, os registros dos dados, mudarem livros, mudarem notícias e tudo que seja possível, filmes, etc., faz com que as pessoas não possam confiar mais nelas mesmas, porque
você viu uma notícia em tal dia, no dia seguinte diz que a notícia é outra, que você que entendeu errado. Isso vai gerando uma insegurança e uma descrença em você mesmo que vai tornando um clima insustentável, gente. E é uma das coisas que a gente percebe porque isso faz com que as pessoas apoiem, né, a sua confiança cada vez mais no partido, porque se eu não sou confiável, eu preciso confiar em algo, e esse algo será o partido. E, gente, apesar de ser um livro que, sim, é possível ter muitas análises políticas, não foi o que eu me propus fazer nessa leitura, e para mim o quanto que isso vai adoecendo o ser humano e como que isso vai fazendo com que as pessoas vão morrendo um pouquinho por dentro cada vez mais. E que vida é essa? E eu me questiono em vários momentos o quanto que essas vidas que são aqui apresentadas de fato valem a ser vividas. E aqui a gente percebe também como o suicídio é extremamente difícil de ser realizado, ser concretizado. Então as pessoas elas precisam estar com muita força de vontade, elas têm que tentar muito fazer isso, porque é dificultado de todas as formas possíveis, né, esse tipo de ocorrência. Quero fazer também aqui a indicação de uma HQ para acompanhar a leitura do livro. Eu comprei essa HQ aqui. Eu recomendo de forma muito enfática, ela é muito bonita, eu acho que apesar dela não ser obviamente tão complexa quanto o livro, né, ela não tem como compreender o livro nessa edição aqui, mas ela traz as principais informações, então ele serviu até mesmo de revisão para mim na hora que eu li o livro, vinha para HQ, então me ajudava a sintetizar as minhas ideias. Essa edição ela está bem interessante. Eu comentei nas lives que eles usam, né, o vermelho de forma muito interessante aqui, que são só para os momentos em que eles precisam chamar a atenção para algo especificamente, tá? Então, deixa eu pegar uma página aqui que represente isso. Ó, aqui nessa página, por exemplo, eles usam o vermelho, né, para destacar a parte que faz referência ao Grande Irmão. O Grande Irmão que é a síntese, né, do que representa o partido, do que é o partido, é a personificação, né, desse governo que está aqui instaurado nesse universo distópico do George Orwell. Espero ter despertado um pouco o interesse de vocês na leitura. Tem um desfecho aqui, o livro, que dá muito pano para manga para discussão, tá? As pessoas se questionam bastante se aconteceu A ou B nesse final. Então, eu não quero trazer aqui spoiler, não é o objetivo dessa resenha, mas tentar trazer algumas chaves de interpretações, algumas coisas que vocês podem notar ao longo da leitura. Como o meu viés sempre é um viés um pouco mais psicológico, né, de leitura, foi um pouco do que eu quis trazer também nesse papo para vocês. Se vocês forem ler o livro, acompanhem também as lives que a gente fez, acho que ajuda bastante, né, para sintetizar as informações, para ouvir outros pontos de vista. Vou deixar também aqui no card de descrição o link tanto para esse livro quanto para HQ. Acho que faz bastante sentido vocês fazerem essa leitura porque é um clássico que vale a pena ter na nossa bagagem literária. Em síntese, eu gostei bastante do livro, tá? Não é um livro aí que mudou a minha vida, que entrou para os favoritos, mas eu gostei muito da experiência de leitura. Eu tenho certeza que ela foi muito melhor do que ela poderia ter sido, porque eu fiz com os inscritos do canal, fiz nessa leitura conjunta que fez com que eu me debruçasse mais sobre a obra, que eu estudasse mais, que eu lesse mais, então eu consegui aproveitar muito mais a leitura. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigada, não esquece de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com outra pessoa que possa se interessar por essa resenha. Quero agradecer aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia. Lembrando que estamos agora com 2 leituras conjuntas em andamento na área de membros. A primeira começou no dia 15, então recentemente, dia 15 de julho, a gente iniciou a leitura de Jane Eyre, esse livro que eu acabei de ler, estou extremamente feliz que já irei reler com os membros, então caso você tenha interesse, venha ler conosco, ainda dá tempo. E a outra leitura que nós estamos fazendo é dos romances do Machado de Assis em ordem cronológica. Ao todo serão lidos 10 livros dele. A gente vai começar com o primeiro publicado, que é o Ressurreição, que começa agora no dia 18 de julho, então dá tempo de entrar. Todos os materiais ficam salvos na plataforma aqui do YouTube, na área de membros, a gente tem canal do Telegram e você tem acesso a essas 2 leituras conjuntas, se tornando membro aqui do canal a partir do nível 2. Fica aqui então um convite e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.